Então vamos lá, Carlinha, conta aí pra gente a experiência, vocês casaram jovens, conta pra gente um pouquinho como que começou o desejo, a vontade de ter filhos. Foi logo assim, depois que vocês casaram, ou demorou um pouquinho? Foi exatamente depois de 5 anos, né, que a gente se casou, e mais ou menos uns 3 anos antes, eu tive um problema no útero, né, eu tinha miomas, e aí eu comecei a fazer esses tratamentos de mioma, e aí, numa das vezes que eu tive que operar, porque eu operei 4 vezes, o médico falou assim, ó, tem que correr para tentar ter bebê, porque eu tinha um mioma de uma incidência muito rápida, ele crescia muito rápido e crescia demais. Uma das vezes tinha 13 centímetros. Então, era uma situação delicada. E aí, desde então, a gente começou a fazer o tratamento, então, fazia a cirurgia, esperava o período que tinha que esperar para o útero se restabelecer, e aí começávamos a tentar engravidar. E foi aí que começou a nossa jornada, né? De passar por esse processo de tentar engravidar. E foi isso. Você tentando engravidar, qual foi assim, o primeiro contato com a reprodução assistida, com a clínica especializada? Nós tivemos uma má experiência, né, com um médico que não conseguiu nos ajudar, né, no sentido de gerar um bebê. E aí a gente falou, tá, então tem algum especialista? Ele falou, não, eu sou especialista. Aí, daí em diante, a gente falou, não é. Então, né, ele estava assim, dando uma enrolada na gente, e a gente decidiu que ia realmente procurar alguém, e foi até indicação de uma irmã da igreja, que indicou o doutor Luiz, quem nos auxiliou, né, durante todo o processo. Interessante você falar isso, Carla. No nosso caso, também a gente teve a mesma experiência. A gente passou por um médico que ele não era especialista, mas ele se apresentava como especialista em reprodução humana, e ele, na verdade, ele fazia um trabalho de psicologia, né, de pensamento positivo. Não, pensa positivo e tal, compra leva ela para jantar e tal, que vai dar certo. Vai para a praia. Vai para a praia. Precisando relaxar. E, na verdade, a gente chegou a um momento que a gente percebeu que não era problema psicológico, de tensão, ele sugeriu até que as posições que ele estava usando não dava certo e tal, e assim, é muito achismo, né, mesmo por parte de um médico, muita informação equivocada, né, e fez a gente perder bastante tempo também. Procurar um médico não especializado nos faz perder tempo e tira o foco de uma possibilidade real, né, de ter uma ajuda de fato efetiva, né, nessa hora. Infelizmente, a gente percebeu que foi a nossa experiência, pelo que você falou também, vocês passaram por uma experiência semelhante, e é a experiência de muitas pessoas, porque aquele médico, ele retém ali a paciente, né, o casal, no caso, os pacientes, não permite o acesso a uma informação mais especializada, por medo de perder aquela cliente e outras clientes futuras, e causa um atraso, né, para as famílias, né, nessa busca. No meu caso, ele falou que eu tinha endometriose, então ele ia começar a fazer um tratamento de endometriose, e a gente não sabia. Eu falei, não, tá errado. Aí foi quando a gente teve o pensamento de procurar outro médico. Ele comentou que iria tratar como endometriose e que se não desse certo endometriose, ele ia tentar outra coisa. Eu falei, então o senhor não tem certeza do que é? E aí ele, não, tenho. Eu falei, mas não, aí eu pedi um especialista para ele, foi a hora que a Carla falou, né, que eu falei, então me indica um especialista para a gente ir falar com esse especialista e ele dizer se é endometriose ou não, para fazer um tratamento certeiro. E aí ele disse que não, que ele era o especialista e tal. Aí a gente falou, então tá. Aí procuramos, né? E aí encontramos
né, o doutor Luiz, que era especialista mesmo, né, em reprodução humana, uma pessoa, né, totalmente qualificada, e aí começou o processo, né, de reprodução. No nosso caso também, quando a gente chegou lá no doutor Luiz, a gente percebeu que tudo que havia sido feito antes não tinha nada a ver com o processo correto de investigar as possíveis causas, né, da não gravidez. Então, ficou assim, muito claro que todo aquele tempo tinha sido perdido com suposições, hipóteses, sem nenhum fundamento, que foi o que o Marcelo acabou de falar, que o médico estava fazendo uma analogia aqui, aquele mecânico que começa a trocar peça num carro sem saber o que pode dar certo, né? Alguma coisa, em alguns casos, né, o mecânico acerta, em outros não, fazendo uma analogia grosseira a respeito do caso, mas a Ana Paula sofreu bastante, porque ela era o foco da investigação, ela era, sem investigação alguma, culpada pela situação, e no nosso caso, o problema não estava com ela, estava comigo, né? No primeiro dia, na primeira consulta, o doutor Luiz nos recomendou fazer o exame, né, que ia verificar a qualidade do sêmen. Então, o espermograma comum mostrava, não, você tem espermatozoide demais, só que o exame qualificado verificou que eles apesar da quantidade ser acima do normal para um homem, a maioria deles eram disformes, microcéfalos, macrocéfalos. Então, essas três categorias de espermatozoides, elas impediam a fecundação pelos espermatozoides saudáveis. Então, no nosso caso, e a Ana Paula sofreu demais com todo tipo de exame invasivo e tudo. Teve até Ana Paula me permite aqui, um exame que ela foi fazer, que ela quebrou aquele espéculo, e o médico queria ficar nervoso. Eu falei, não, mãe, fala, vamos repor isso aí e pronto, faz o exame, continua o exame, sem criar caso com uma coisa que não tem importância, né? Então, assim o mínimo, né, das coisas que a gente passa quando a gente procura uma pessoa que não é um especialista de fato para tratar daquele assunto. Sim. E a gente foram quantos anos? Nós estávamos casados já há 12 anos. 12 anos. Quando a gente começou o processo de querer, né, engravidar e tudo. E aí depois a gente foi em 2000. Na verdade, acho que foi com 10 anos quando a gente começou com 10 anos. a querer engravidar. E a gente ficou 2 anos perdendo tempo com esse médico lá e nessas suposições e um monte de exame que depois a gente descobriu que não tinha depois de 2 anos que a gente... E depois de 2 anos... Uma amiga, né, chamada Carla também, do meu cunhado, abençoada por Deus, que fez o tratamento do Dr. Luiz Augusto, de Goiânia, indicou para a gente. Numa conversa, assim, informal, ela comentou, e aí ela deu tudo para a gente gente entrou em contato, e foi quando a gente foi para a clínica, né, em Goiânia, e começou e a gente sentiu um impacto tremendo, né, que no primeiro dia o doutor Luiz já colocou a gente para fazer a bateria de exames, um monte de coisa assim, e tal, no final de semana não, mas você não quer ter filho? A gente tem que ter pressa, sua esposa está com 32 anos. 32 anos, não tem mais tempo e tal, e assim, isso foi corrido. Foi um incentivo também para nós, né, e todo aquele tempo perdido, a gente teve um refrigério, uma esperança ali, a partir da primeira consulta com o Dr. Luiz Augusto. Sim. Numa dessas vezes que a gente se encontrou, né? Foi sim. Sim. Foi na tentativa do Matias, que a gente estava tentando pelo primeiro. Aí a gente encontrou, tiramos até foto, vamos até ver se a gente encontra. Consegue. É mesmo, tem que ver. Eu lembro que a gente tirou uma foto.
Eu quero para poder marcar. Foi uma alegria. Gente, que bênção, vocês também. Tá? Para mim foi uma surpresa grande, porque de outra cidade, né, assim, eu não estava nem esperando. E esse, o doutor Luiz aqui, ele trata pessoal de Fortaleza, já vi lá nos anotações dele, tem pessoas do Brasil inteiro. Eles falaram que até de fora, de outro país, vem para fazer. E ele é tão interessante porque eu lembro que quando estava na época da ovulação, eu estava assim, tinha que trabalhar, ligava para ele, ele falava assim, ó, tem que vir, aí para fazer o procedimento, mas doutor Luiz Augusto, eu tenho que trabalhar isso, ele falou assim, vocês quem sabem, a escolha é de vocês, mas está no período, aí a gente dá, olhar o desespero, vamos embora, sair daqui de Brasília e ir para Goiânia, para poder fazer o procedimento, que era um período, uma experiência. Paga também. Para ter o nosso tão sonhado, os nossos filhos, né? O desejo do nosso coração. A gente pede tanto para o Senhor. Sim. E nessa questão de pedir ao Senhor, né? Essa experiência nós tivemos de orar, a gente orou muito junto, buscamos muito. E eu também, individualmente, orei muito, chorei muito, muito, muito diante do Senhor. O Senhor sabe, como igual, né, que aquele versículo que o Senhor colhe as nossas lágrimas, né? E às vezes tem situações que é só a gente, o Senhor. Lembrei da história de Ana, né? Ana e Eucana, que Eucana fala, mas não sou eu, né? Melhor do que 10 filhos. Mas aquele sentimento, desejo de ser mãe, mesmo que o Júnior me consolava e queria, mas aquele sentimento, aquele desejo, então era eu e o Senhor mesmo, orar e depender do Senhor. Foi um momento de muita comunhão com o Senhor. Eu acho que é muito comum, né, esse sentimento para nós, porque parece que a gente foi criada para ser mãe, né? Para ter os filhos, para fazer a nossa descendência. E aí é bem isso que você está falando mesmo. É a gente e o Senhor. Só Jesus sabe o que a gente passou durante esse período. Sim. E como o Senhor também pôde nos consolar nos períodos que a gente, né? Às vezes não teve uma resposta adequada, legal. É verdade. E a dependência do Senhor, ela é total, mesmo nesse caso, né, de estar fazendo um tratamento, inseminação artificial ali e tal. O doutor Luiz falava várias vezes que, mesmo fazendo todo esse método, tudo tão perfeito ali, o que a medicina conseguia aumentar em 10% a chance, né, de vitória ali, né, de ter o embrião fecundado certinho, de continuar, né, a gravidez. E aí ele mesmo falava, depois que implantava o óvulo ali, quer dizer, colocou já reproduzindo, mas colocava nela, ele ainda falava, agora nós dependemos só de Deus, não tem mais o que a medicina fazer, né, Deus é que vai decidir se a gravidez vai continuar ou não. Né? Então, não é ainda o que a gente ouve muito, né, a pessoa falando que, mas se Deus não quis, não é para ter filho, né, então não é para ter. E aí, muitas vezes, muitos deixam de procurar, né, um tratamento dessa forma, porque, se Deus não quis que eu tenha filho, eu não vou ter filho. Não, ainda assim, né, a gente vai usar a medicina, nesse caso, a nosso favor, o máximo que ela consegue ampliar essas chances, né, e ainda assim não é muita, né, ele fala 10% ali, é muito pouco, né, ainda assim, eu vejo que é pouco ali, mas esse pouco se retraduz na vitória, né, que em outro caso, se fosse dependendo só, né, da gente ali, sem fazer nenhum exame, sem procurar nada, não teria nunca, né, seria zero, né. E isso, como nós tivemos a experiência de ter a ajuda do mesmo médico, isso ficou muito claro para nós também, né? Ele falou, o que, do ponto de vista técnico, poderia ter sido feito, foi feito. Agora, se não for da vontade de Deus, se a soberania de Deus não permitir ainda assim,
né? Nós precisamos reconhecer isso, né? Então, foi muito providencial também o médico que nos assistiu reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas, né? E infelizmente, muitas pessoas não reconhecem nas situações a soberania de Deus, né? Infelizmente, felizmente para nós foi uma experiência muito boa de dependência, e quando eu digo nós, eu estou incluindo a família de vocês também, né? De depender do Senhor e de estar debaixo da soberania do Senhor com a ajuda de um profissional. O Senhor é que permitiu que esse tipo de tecnologia pudesse ser visível para os homens e disponível para nós. Sim. Então, às vezes nós também somos muito religiosos e queremos, pela nossa pouca fé, limitar o que Deus pode fazer na nossa vida, mesmo por meio do auxílio de um profissional médico, né? Se nós já nos sentimos derrotados em relação a uma questão, sem ir diante do Senhor para nos dar uma luz em relação àquela questão, fica muito difícil para o Senhor agir. Porque o Senhor, a palavra diz, é necessário crer que o Senhor existe e nós precisamos nos aproximar com fé dele, né, para colocar as nossas questões diante dele. Então, um ponto para nós foi encontrar o profissional, outro ponto, depender do Senhor para que fosse efetivo esse tratamento que nós buscamos, né, e graças ao Senhor essa foi a nossa experiência, né, de ter alguém para nos assistir e a soberania do Senhor permitir que esse tratamento fosse efetivo, graças ao Senhor. Essa questão que você colocou, né, da gente depender do Senhor, eu lembrei da experiência que nós tivemos. A gente pediu para a família do Júnior, o pai, a mãe, os irmãos, orar por nós, abençoando, e pedimos também, minha mãe, meu pai, né, minha irmã, sobrinhos, todo mundo, orar também por nós, abençoando. E assim, também pedimos à igreja, os irmãos, porque é isso, o sopro vem de Deus, né? O sopro da vida vem de Deus, então é depender do Senhor, mesmo o procedimento, vem de Deus a vida, o dom da vida é Deus, né? Eu ia falar que até mesmo a gente precisava mesmo que fosse efetivo, porque não é um tratamento barato, né? Então, tem medicação, tem procedimento, então não é um custo baixo. Então, a gente dependia do Senhor também por isso. Senhor, abençoa, conduz, porque às vezes não sei até onde a gente consegue ir, né? Então, tem essa questão também. Sim, é verdade. E assim, exige planejamento, né? O que eu acho que vocês fizeram, nós fizemos também depois, e a clínica que nos atendeu também, eu achei que eles foram bastante claros, né, em relação à informação do custo e da possibilidade de que aquele investimento que nós estávamos fazendo que não fosse efetivo, né? Como no nosso caso, não ocorreu a gravidez na primeira tentativa, foi na segunda, né? Dos 2 meninos, a gente teve essa mesma experiência, da primeira tentativa não foi efetiva, na segunda é que veio a gravidez, e mesmo assim nós sentimos, né, confiança pela transparência das informações que nós recebemos, né? Até as medicações, né? As medicações eram vendidas lá, mas eles davam a liberdade de comprar fora. Nós fizemos a experiência de comprar uma vez fora e nós verificamos que não era vantajoso. Não era vantajoso, que eles realmente estavam oferecendo a um preço subsidiado, né? Não é o preço que o vendedor de remédio, a farmácia, venderia aquele medicamento. Sim. Para a gente foi um pouquinho mais demorado, né? Digamos que a gente trilhou um pouco mais o caminho das pedras. A gente passou por todos os processos, né? De até conseguir um bebê. Então, existem três fases, né? Quando você quer ter um bebê. A primeira fase é o coito programado,
que aí você toma a medicação e aí marca o dia e a hora para você ter relação e para ver se consegue engravidar. No meu caso, a primeira gestação foi de coito programado. Então, a primeira gestação, eu engravidei, só que depois de 2 meses, a gravidez não evoluiu, né? Ela não seguiu. Então, eu tive que, para preservar o meu útero também, para eu ter um processo mais rápido, né, do próximo passo do tratamento, eu tive que esperar, tive que sentir dor, tive que ter um bebezinho, né? Então, a primeira fase, segunda fase, que é inseminação, que foi a que vocês fizeram. Nós passamos quantas vezes pela inseminação? Acho que umas 3? 3 vezes. Umas 3 ou 4 vezes. 4 vezes. Não, porque ele fala que é 25% cada vez, então foi 4 vezes e não deu. Então, a gente passou por esse processo da inseminação e desde sempre nem eu nem o Marcelo tínhamos nada, só que eu tinha essa questão desses miomas, né? Eu sempre tive esse problema de mioma. Mas eu tinha uma boa reserva de óvulos, o Marcelo também, estava tudo certo, quantidade de espermatozoide e a qualidade também, só que para nós não aconteceu de vir nem pelo coito, nem pela inseminação. E aí nós passamos para a terceira fase, que foi fazer a fertilização in vitro, né, a FIV. E aí o doutor Luiz fala, né, mulher tem uma data de validade. Então, até os 35 anos, e hoje já, assim, atualizado, né? Hoje já não é mais nem 35, 32 anos. Então, até 32 anos, a gente tem que tentar engravidar, porque a qualidade do óvulo é boa, né? Então, a chance de você conseguir reter o embrião no seu útero é maior. Eu tô falando assim, bem leigo, assim, não sou nenhuma especialista, não, mas é o que eu aprendi ao longo do tempo que eu vivenciei isso. Então, com 29 anos, eu tirei os óvulos e foram 21 óvulos. E aí, a gente conseguiu fecundar 17. 17 eram bons, né, entre os óvulos que eram, os embriões que eram AA, e outros só bons, e aí a gente conseguiu essa quantidade. Quando a gente fez o terceiro passo, que foi a FIV, aí eu coloquei 2 embriões. Só que como a gente já vinha de uma experiência que não dava certo, eu nunca imaginei, né, que colocando os 2, que fossem dar certo os 2. Então, a gente foi pego de surpresa também, porque aí foi lá para fazer, e aí você conta essa parte. Foi para fazer o primeiro ultrassom, né, para ver, para saber, né, o coração tá batendo já aí, já tem, né, alguma coisa certinho e tal, confirmar, e aí, né, ele olhando lá, e eu vi, né, outra imagem no canto. 2 bolinhas. As 2 bolinhas, aí eu perguntei para ele, né, falei, tá, e essa outra bolinha é o quê? Ele é o outro, né, aí daqui a pouco a gente vai ver lá. Aí eu falei, eu já fiquei paralisado olhando. Aí a gente, assim, ficou perplexo, né, mas, nossa, não poderia ter situação melhor na vida. Nossa, foi assim. Eu fiquei, a Carla falou, na hora eu fiquei só pensando assim, que quando eu voltei, entrei no carro indo embora, eu fiquei falando sozinho assim, 2 carrinhos, 2 berços, 2... Não sei. Eu fiquei viajando em 2. Mas foi bem legal. E aí vocês não pararam, gostaram? E aí, conta pra gente. Aí, depois 6 anos. 5 anos, né? 5 anos e meio. Como tá lá congelado, tava lá, tava mais fácil, né, agora. Não, bem mais simples, deixa eu né? colocar primeiro aqui. O Marcelo sempre falou assim, não, 2 tá bom. Mas eu falei, eu sempre sonhei de ser mãe de 3, como é que a gente vai fazer?
É o meu sonho, sonhei ser mãe de 3. Só que o Marcelo, ele só falou, então tá bom. Aí eu falei, então tá. Aí Tá, porque quem manda? Quem é que manda? Né? já fui no doutor Luiz, falei, doutor Luiz, assim, assim. Ele falou, não, terceiro dia da menstruação, você vem aqui. Pronto. Aí já começamos todo o processo de novo. E aí veio a rapinha do Tacho, Gabriela. Que, nossa, pelo amor de Deus. Se não tivesse vindo, eu nem sei. Faltava alguma coisa nessa casa. Mas aconteceu, né? Na gravidez da Gabriela também. No ultrassom, nós implantamos só um óvulo, então era para ter só implantou um embrião, então era para ter só um neném. E aí, do mesmo jeito, tá lá, o doutor Luiz vai olhar o embrião, vai olhar ali o coração e tal, e tá lá no cantinho a outra bolinha de novo. 2 bolinhas lá, aí eu perguntei de novo, tinha outro neném lá dentro, né? Falou, não, é o outro, multiplicou. E aí o primeiro nós colocamos 2 embriões, então vieram 2 nenéns, mas desse era um neném só, um embrião só, e vieram, né, tinha 2, eles multiplicou, ia ser uma, né, gravidez, gêmeos univitelinos, né, eles multiplicaram. E aí, mas aí esse outro, o segundo, não estava no coração, ele não desenvolveu, né, ele multiplicou e parou ali. Mas foi bem outro susto, né, nas 2 eu tive esse susto de ver gêmeos ali. E o pai que vê primeiro. Gente, então, assim, nós vamos encerrar por enquanto. Provavelmente vamos fazer o 2, né? Parte 2, né? Sim. Fiquem aí, a gente agradece. E se vocês quiserem colocar como é que é a descrição? Nos comentários, colocarem outras dúvidas, perguntas, né? Específicas, perguntas. Coloquem aí para a gente poder interagir. Na medida do possível, nós vamos responder o que for possível responder. O que a gente não conseguir responder, a gente pode indicar alguém que possa responder também. Sim. E vamos agradecer ao Marcelo e a Carla pelo testemunho, né? Assim como nós também testemunhamos parte da nossa experiência. E aí, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com quem vocês acham que vai ser muito útil, né? Acredito que o Marcelo e a Carla também tiveram a mesma experiência. A partir da nossa experiência, nós, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar vários outros casais que tinham uma experiência semelhante à nossa, de indicar um profissional adequado, uma clínica adequada para buscar investigar qual era a causa de não serem efetivas as gravidezes, né? E graças ao Senhor, por meio da nossa experiência, assim como o Marcelo e a Carla também, nós podemos, eu tenho convicção na palavra que eu vou utilizar, que é abençoar outras famílias também, por meio da nossa experiência. E a nossa intenção com esse vídeo é exatamente essa, né, de abençoar a família de quem está assistindo, dando uma luz, uma direção, uma indicação do que você, com sua família, o casal, pode fazer para começar a investigar e até mesmo conseguir uma gravidez, né, como a maioria das famílias deseja. Né, e o Senhor, se você se achegar ao Senhor com confiança, pedir sabedoria, Ele vai te dar e vai te iluminar qual é o caminho que você deve trilhar, sua família deve trilhar. Amém. Eu agradeço muito, muito mesmo, Marcelo, Carla, por vocês ofertarem, dedicarem um tempo compartilhando a experiência de vocês. Amém.